Olá, investidores e investidoras. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rei das Finanças 7, o canal que traz para você tudo o que movimenta o mercado financeiro brasileiro e internacional. Nesta semana, que vai de 1º a 6 de setembro de 2025, acompanhamos um verdadeiro turbilhão de informações. Tivemos Ibovespa oscilando com baixo volume em alguns dias. Dólar em forte queda acumulada no ano, expectativas cada vez mais intensas para as próximas decisões do Federal Reserve. Aumento de produção anunciado pela OPEP+, além de um boom impressionante das ações de tecnologia na China, puxadas pela inteligência artificial. Foram dias de otimismo, cautela e muitas mudanças de rota, tanto aqui no Brasil quanto nos mercados globais. Por isso, fica comigo até o final deste vídeo para entender tudo o que aconteceu, como isso impacta os seus investimentos e quais são as perspectivas para os próximos dias. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal Rei das Finanças 7 e ativar as notificações, porque aqui você não perde nada sobre o mundo dos investimentos. Agora, sem enrolação, vamos direto aos destaques da semana. Segunda-feira, 1º de setembro, um dia de baixa liquidez. A semana começou com o mercado brasileiro operando em um ritmo mais lento do que o habitual. O motivo, feriado nos Estados Unidos, que fez com que a liquidez diminuísse bastante no pregão. Esse fator impactou diretamente a movimentação do Ibovespa, que encerrou o dia em leve queda de 0,1%, fechando aos 141.283 pontos. O movimento foi explicado pela ausência dos investidores estrangeiros, que são responsáveis por uma fatia importante do volume diário negociado na B3. Com isso, tivemos um pregão marcado por volatilidade controlada, sem grandes catalisadores. Já no câmbio, o dólar à vista subiu 0,31%, cotado a R$ 5,4391. Esse movimento, ainda que discreto, foi consequência direta da menor entrada de recursos externos por conta do feriado nos Estados Unidos da América. No cenário global, as atenções estavam voltadas para as expectativas da semana. Os investidores aguardavam os números do payroll norte-americano, dados de inflação e, principalmente, os sinais do Federal Reserve sobre a próxima reunião do FOMC. Enquanto isso, no mercado de commodities, o petróleo permanecia em alta, sustentado por uma combinação de fatores: sanções contra a Rússia e Irã, estoques baixos em países desenvolvidos e dúvidas sobre a capacidade de oferta de curto prazo. Esses elementos continuariam influenciando o humor dos investidores ao longo da semana. Foi um início de semana típico de feriado nos Estados Unidos. Poucas negociações, ajustes técnicos e muita expectativa para os próximos dias, quando dados importantes viriam à tona. Meio da semana, expectativas e movimentações estratégicas. Com a volta da liquidez internacional após o feriado, os mercados voltaram a ganhar tração. Entre terça e quarta-feira, vimos movimentos importantes que refletem não apenas os dados econômicos, mas também o sentimento dos investidores frente a um cenário global desafiador. Aqui, no Brasil, o Ibovespa oscilou entre altas e baixas leves, sempre próximo dos 141 mil pontos, mostrando que o índice estava em busca de direção. O dólar, por sua vez, começou a ceder, acompanhando o movimento global de desvalorização da moeda americana frente a divisas emergentes. E por que isso aconteceu? Dois fatores centrais: indicadores econômicos dos Estados Unidos da América. Os primeiros dados divulgados sinalizavam uma economia americana começando a dar sinais claros de desaceleração, principalmente no mercado de trabalho. Expectativa pelo payroll. Esse relatório é visto como determinante para a decisão do Federal Reserve sobre os juros. Enquanto isso, o mercado global acompanhava os desdobramentos no setor de energia. A OPEP+ começou a sinalizar que poderia aumentar a produção de petróleo a partir de outubro. Apesar disso, os preços do barril seguiram elevados, sustentados pelo risco geopolítico e pela falta de capacidade ociosa significativa entre os membros do cartel. Do outro lado do mundo, um fenômeno chamava atenção. As bolsas chinesas começaram a disparar. O motivo? Uma onda de otimismo ligada à inteligência artificial. Empresas como a Alibaba viram suas ações saltarem quase 19% em Hong Kong, puxando todo o setor de tecnologia para cima. Esse movimento trouxe alívio para um mercado que vinha sofrendo com a desaceleração econômica chinesa e mostrou que a aposta em tecnologia continua. Sendo um vetor de valorização importante em 2025, quinta-feira, o mercado toma posição. Na quinta-feira, os mercados começaram a se posicionar para a divulgação do payroll. No Brasil, o Ibovespa voltou a registrar ganhos, refletindo o otimismo global com a possibilidade de cortes de juros nos Estados Unidos. Esse cenário favorece países emergentes como o Brasil,
porque reduz a atratividade dos títulos americanos e aumenta os fluxos para ativos de maior risco. No câmbio, o dólar acelerou sua queda, aproximando o CDR $541. Consolidando uma tendência de enfraquecimento, que já vinha desde meados de agosto, essa valorização do real no acumulado do ano é impressionante. Mais de 14% de ganho frente à moeda americana, tornando uma das moedas emergentes com melhor desempenho em 2025. Os juros futuros no Brasil também reagiram, precificando um cenário de cortes na Selic mais consistentes para os próximos meses. Isso porque, com os Estados Unidos reduzindo juros, o Banco Central brasileiro ganha espaço para flexibilizar ainda mais a política monetária sem provocar fuga de capital. Sexta-feira, 5 de setembro, o payroll muda tudo. O grande dia chegou. Sexta-feira foi marcada pela divulgação do payroll norte-americano. E os números surpreenderam. Apenas 22 mil vagas foram criadas no setor não agrícola em agosto, muito abaixo da expectativa do mercado que era de cerca de 75 mil. Esse dado foi interpretado de forma muito positiva pelos investidores. Por quê? Porque confirma a narrativa de que a economia dos Estados Unidos da América está desacelerando de maneira controlada, o que abre espaço para cortes de juros pelo Federal Reserve já na próxima reunião. E não estamos falando de um corte tímido. As apostas para uma redução de 50 pontos base aumentaram significativamente após a divulgação do relatório. A reação nos mercados foi imediata. Ibovespa disparou 1,17%, fechando aos 142.640 pontos, novo recorde histórico. O dólar caiu 0,63%, encerrando em R$ 5,412. As bolsas americanas subiram forte, com Nasdaq e S&P 500 renovando máximas históricas. Esse movimento mostra como os mercados estão sensíveis às sinalizações de política monetária e como um dado isolado pode mudar a precificação global. Agora, a grande questão é, até onde vai esse ciclo de cortes de juros? Cenário global e perspectivas. Para além do payroll, outros temas dominaram a pauta internacional. OPEP+ confirma que deve aumentar a produção de petróleo em outubro, mas os preços seguem altos, sustentados por sanções e limitações de oferta. Mercado de títulos soberanos vive uma semana de rally, com queda expressiva nos rendimentos após semanas de estresse. O título americano de 30 anos voltou para 4,9%. Ações de tecnologia na Ásia continuam em alta, puxadas pela febre de inteligência artificial. Esses movimentos reforçam algumas tendências que precisamos acompanhar. Desaceleração controlada da economia dos Estados Unidos da América ser confirmada deve dar sustentação a um ciclo de afrouxamento monetário. O papel da China no cenário global, se o otimismo com o automóvel se consolidar, isso pode gerar fluxos positivos para os emergentes. Commodities em patamar elevado, mesmo com aumento de produção, petróleo e ouro, devem continuar como ativos importantes de proteção. No Brasil, o cenário é de otimismo, mas com um alerta. A valorização do real e os recordes do Ibovespa já embutem muito otimismo. Qualquer frustração nos cortes do Fed pode gerar correções bruscas. Portanto, o momento pede estratégia e diversificação. E assim, encerramos nosso resumo completo da semana, aqui no Rei das Finanças 7. Foram dias históricos, com recordes na bolsa, dólar em queda, expectativas para os juros globais e um cenário internacional cheio de movimentações. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Federal Reserve vai cortar os juros em 50 pontos base já na próxima reunião? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Compartilhe e se inscreva no canal para continuar recebendo análises completas sobre o mercado financeiro. Aqui você fica sempre um passo à frente nas suas decisões de investimento. Até a próxima!